Lá. Então, a professora Emília, ela é professora associada do Departamento de Infraestrutura e Ambiente da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Ela possui doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, mestrado em Limnologia pela Universidade de Stirling, especialização em Limnologia e Manejo de Represas na USP, bacharelado em Ciências Biológicas, com ênfase em Ecologia e Zoologia, e licenciatura em Ciências Biológicas, ambas pela UFMG. Ela é membro da comissão coordenadora dos Fóruns Lixo e Cidadania do Estado de São Paulo e da RMC, região metropolitana de Campinas, exerce a função de secretária executiva da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Depois você me corrige se tiver alguma coisa desatualizada, que eu estou olhando aqui na página da FAPESP. Estou checando aí. Certo. Ela representa a Unicamp no Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente, CONDEMA, de Campinas, São Paulo, e na Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologia dos comitês PCJ. Na Unicamp, coordena o Fluxos, Laboratório de Ensinagem em Sustentabilidade Socioambiental e Morfologia Urbanas. Membro do ORIS, Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, é integrante dos grupos de trabalho GT, Componente Físico-Espacial do Projeto Ruby Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, RITS, e GT Unicamp Lixo Zero. Bom, ela publicou vários artigos em revistas internacionais e nacionais, em anais de congresso, escreveu capítulos de livros, apresentou um monte de trabalhos científicos, membro de bancas examinadoras. Na graduação da Unicamp, atuou nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Na pós-graduação, ela atua no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, na área de saneamento e ambiente, orientando mestrandos e doutorandos, e no curso de especialização em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Ela concluiu já várias orientações de pós-graduação, iniciação científica, e ela tem desenvolvido pesquisas e atividades de extensão nas áreas de gestão ambiental estratégica, com ênfase em saneamento ambiental, ciclo antrópico da água, bacia ambiental, gestão inclusiva e solidária de resíduos, sustentabilidade socioambiental. Então, Emília, ótimo ter você aqui. Bom, você faz parte da organização da disciplina desde o começo, então a palavra é sua. Certo. Oi, Rosana. Vamos ver se tudo vai funcionar aqui, gente. Torce para que nada dê errado agora. Vamos lá. Vou começar compartilhando tela, né? Momento de eterna atenção. Está dando até um tempo. Vamos ver se agora melhora. Está dando certo. Tem que vir aqui. O anotador. Tem que vir aqui. Abriu? Sim. Sim. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre resíduos, mais especificamente sobre uma estratégia, né, que a gente chama de lixo zero. Para começar a falar sobre isso, vou contar um pouquinho de história para vocês, né? Eu recentemente achei essa inscrição, ouvi falar dessa inscrição, mas eu ouvi falar dessa inscrição, gente, num texto sobre grego arcaico. E aí está lá o que está em grego, está lá o que está escrito. Aparentemente é a primeira vez que se fala em lixo, que se ordena alguma coisa sobre lixo no mundo. E eu não consegui descobrir a data disso. Cheguei até porque isso está no Museu da Ilha de Paros, na Grécia. Eu cheguei a escrever para o museu, mas eu acho que deve estar todo mundo trancafiado, que nem a gente, né? Então eu não sei a data, mas para ser uma coisa assim, quando a Ilha de Paros, né, era uma grande ilha, provavelmente isso aí deve ser uns 1.000 a 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, e é interessante porque se você joga o lixo na rua e a pessoa que recolher, seja lá quem for, vai ter direito a vir te cobrar 51 dracmas, né? Porque ele foi lá e tirou da rua esse seu lixo. E lixo
para a gente já deixar claro do que a gente está falando aqui, né? Quando esse produto todo, que é resíduo, que a gente entende que é resíduo, mas que está descartado de qualquer jeito, sem conhecimento de alguém e num local inadequado. É isso que a gente chama de lixo, né? Essa foto aqui, no caso, isso que vocês estão vendo aqui, que parece uma parede, é de fato uma parede de um ecoponto, né? E aí, do lado do ecoponto, tem essa quantidade de resíduos jogados. Bom, a primeira vez que se tem alguma coisa notificada de se tratar de resíduos é há 3.000 anos atrás, também na Grécia, na ilha de Creta, onde se acham buracos escavados, é considerado o primeiro lixão de que se tem notícia. O mais antigo que se tem notícia é esse lixão na ilha de Creta. Tá? E no ano de 2000 a.C., se tem os primeiros relatos que na China se faz compostagem e a China já tinha aprendido a fazer reciclagem de bronze. Tá? Então, os orgânicos da China já são compostados há 2.000 anos antes de Cristo e eles reciclam bronze. E há 500 anos antes de Cristo, em Atenas, surge o que é considerada a primeira lei que exige que os depósitos, os lixões, aconteçam aí a 1,5 km, né, mais ou menos, de distância da cidade, para preservar a beleza de Atenas e para prevenir, tem um erro aqui, para prevenir as doenças, né, que poderiam ter sido causadas pelo resíduo. Lembra-se que Hipócrates, né, está escrevendo nessa época o livro Os Ares, as águas e os lugares, dizendo que as doenças têm a ver com isso, né? Com os ares, as águas e os lugares. Bom, a pena já está se colocando de levar o lixo, então, para fora da cidade. Né? No Império Romano, mesmo tendo uma legislação que responsabilizava o proprietário pela limpeza da rua em frente à sua moradia ou ao seu comércio, ninguém nunca aparentemente fez uso dessa lei. Tá? E aí eu achei muito interessante, porque Pompeia, quando eles começaram a limpar Pompeia, eles descobriram esses pequenos pedras, né, que parecem a sinalização que a gente tem hoje para passagem de pedestre, por onde os pedestres podiam atravessar as ruas sem pisar nos resíduos, porque o lixo ficava por toda a canaleta. E aí eles colocaram essa pedra para que as pessoas pudessem andar um pouco acima do lixo para não pôr o pé no lixo. E uma outra coisa muito interessante que eles localizaram em Pompeia também, que no século XIX fez os arqueologistas da época acharem que Pompeia era uma Sodoma, né? E agora, no final do século XX, se conclui que não era bem isso, é que resíduos e carcaça, cadáveres, era uma coisa que tinha uma importância, não tinha a mesma importância que tem para a gente, né? E, portanto, eles têm aqui uma cisterna de água potável e 2 depósitos, né, para colocar resíduos. Tá? E se acha resíduo para todo lado. Uma outra coisa que se encontra muito em Pompeia é que ao lado dos cadáveres, normalmente se colocavam os resíduos também. Então, as pessoas depositavam todo o seu lixo no mesmo lugar onde eles colocavam os seus cadáveres, no mesmo cemitério. O cemitério era um lugar para se fazer isso. Bom, recentemente foi achado o destroço de um navio mercante romano de aproximadamente 400 anos antes de Cristo, e o carregamento dele inteiro é de resíduo de metal, que provavelmente estava indo para alguma estrutura de reciclagem. Mas são toneladas e toneladas, está aqui alguns dos resíduos que foram encontrados. E esse Monte Testáquio, em Roma, né? Eu coloquei aqui a localização dele, vocês estão vendo aqui o Tibre, né? Aqui fica o Coliseu, acho que o Vaticano, se não me engano, é mais ou menos aqui nessa região, né? Então, assim, bem no miolo da cidade, este que é considerado o quarto monte de Roma, ele é um quarto monte de resíduo do Império Romano. Tá? Ele, na realidade, é um lixão de Roma. Acho que muita gente já deve ter ido até esse lixão, né, passeado por ele. Tem um outro lixão famoso no Jardim das Plantas de Paris, onde fica, talvez alguns de vocês até conheçam, onde fica o labirinto
o Jardim das Plantas é, na realidade, o lixão de Paris, né? Bom, na Idade Média, a primeira coisa que a gente tem que ver... Gente, só um minutinho que eu vou pegar o cachorro aqui antes que ele passe lá. Se começar a latir, vai disputar comigo. Bom, na Idade Média, a primeira coisa que é bom a gente estar lembrando que a endemia europeia de peste negra, ela durou de 1348 a praticamente 1665, como uma endemia, né? Em cidades que resíduos eram jogados nas ruas o tempo todo, né? E até o século XIV, na maioria das cidades, corvo, gato, cachorro e porco era protegido por todo mundo, porque esses 4 animais faziam a limpeza das ruas, porque eles comiam tudo que se jogava na rua, né? Eles comiam todas as lavagens de resto de comida. Bom, eles não iam dar conta lá de pedaço de pano, de outras coisas, mas a maioria era comida, a maioria era comida ou excremento ou urina, e eles davam conta disso, tá? Eu só trouxe uma sequência de eventos desse período em relação a Londres, para a gente um pouco se situar, porque não vai fazer muita diferença nas outras cidades, né? Talvez na Holanda, que é um país conhecido por ser um país muito limpo, né? Muito mais limpo. Os calvinistas tinham uma coisa de uma limpeza, os calvinistas holandeses, diferenciado das outras cidades. Então, já em 1290 passa uma legislação, a mesma que aconteceu lá em Roma, que também surte o mesmo não efeito, né, que as pessoas têm que limpar a frente das casas e do comércio. Mas em 1350 o parlamento inglês cria a profissão de gari. Eles são conhecidos, eles se intitulam rakers, porque raker é um ancinho, né? Então, porque eles na realidade ficam passando os ancinhos para juntar a podridão que está na rua. E em 1357 há uma proibição de jogar lixo na margem do Tâmisa. Ninguém pode simplesmente jogar ali na margem, porque na margem fica tudo estagnado, né? 1388 proíbe-se jogar lixo nas valas e nas sarjetas dentro da cidade. Mas, apesar disso, o resíduo do açougue ele é disciplinado a ser lançado no centro do canal do Tâmisa. Não pode ser jogado nada na margem, mas no centro do canal pode. Então, aquela mesma noção de cloaca máxima que Roma tem para poder tratar seus esgotos, todos os seus esgotos, né, que joga tudo num grande canal e manda para o Tibre, é exatamente isso que Londres está fazendo, Paris faz com Sena, a maioria das cidades à beira de grandes rios, Praga, todas elas fazem a mesma coisa. Não joga na margem, joga no centro, porque no centro vai até o mar. Então, o mar é a grande cloaca do mundo desde sempre, né? E em 1407, exige a obrigação de que ninguém pode pôr mais lixo nenhum na rua, esse lixo tem que ser entregue ao gari, e o gari passa uma vez por semana recolhendo isso. Na sequência, também se disciplina o tipo de carroça que ele tem que ter para que, quando ele começa a andar com o cavalo, o lixo não sai caindo pela rua, né? E durante o século XV, o parlamento aprovou que seria remunerado todo e qualquer informante, né, sobre pessoas que estavam jogando displicentemente lixo nas ruas, em Londres. Tá? Este quadro aqui chama isolamento social, tá, gente? É um quadro de isolamento social da peste em Londres. Esse é o quadro do Brude, né? Da morte. Saímos da Idade Média, a gente entra na era do saneamento, né? A famosa era do saneamento, quando surge a Revolução Industrial, isso da Revolução Industrial. A primeira coisa que é interessante a gente apresentar aqui para vocês é que o neo-hipocratismo acontece. Os médicos, depois de tantas décadas
olhando para a peste negra, né, e ela se alastrando pelo mundo do jeito que estava, eles retornam ao texto do Hipócrates, os ares, águas e lugares. Junto com isso, Chadwick, né, acaba de criar estatística, né, fazendo um levantamento do que anda acontecendo, aonde a doença acontece, onde não acontece, mapeando as coisas principalmente em Londres. E se começa a perceber que, na realidade, você tem que sanear a cidade, né? Aí fica muito claro que tem que se sanear a cidade. Junte-se a isso, Lavoisier também está já ter descrito como é que a gente respirava, a questão do CO2 e do O2. Tudo isso faz com que surja a era do saneamento, né? Aí, no final de 18, começo de 19, começa-se, então, o saneamento das cidades e começa-se a retirar os resíduos das ruas e sempre levar o resíduo para fora do limite da cidade. Ele só é empilhado fora do limite da cidade, né? É bom lembrar que o primeiro sistema de limpeza urbana pública acontece em Filadélfia, porque o Benjamin Franklin cria né? Uma grita da sociedade a partir um movimento social, e aí ele faz desse movimento social um negócio, e cria o serviço de limpeza pública para varrer e lavar as ruas da cidade de Filadélfia. Com as cidades crescendo do jeito que elas vão crescendo tão rapidamente na Revolução, no início da Revolução Industrial, há uma demanda sobre o campo de produzir mais alimentos. E o campo também tem que produzir insumo para a indústria que está na cidade, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, uma mudança interessante que acontece na cidade, é que os fazendeiros consideram toda a comida que é jogada fora na cidade como resíduo orgânico, né? E toda a excreta humana e animal. Então, os fazendeiros passam a vir à cidade, principalmente as cidades como Londres e Paris, recolher o excremento animal, seja ele humano ou animal, para levar para o campo para começar a produzir alimento, né? E, paralelo só isso, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de como as indústrias já faziam economia circular naquela época, né? Aqui é a indústria da carne, né, o matadouro. O que do matadouro é usado na indústria? Então, tem uma indústria que vai precisar dos ossos e da gelatina que você tem nos ossos, das carnes, dos matadouros, dos açougues, para poder fazer cola, né, e gelatina. E, ao mesmo tempo, o que sobra dos ossos, o resto dessa indústria de cola, ela volta de novo para a agricultura, para produzir alimento para o gado, que depois vai de novo ceder os seus ossos, né? Aqui nós temos os ossos maiores, eles são usados para produzir objetos, né? Aquela gordura, tutano, né? O tutano é usado, inclusive, para poder lustrar vários desses ossos para que eles virem objetos. Parte desse osso, depois que perde o tutano, e que é um osso de pior qualidade, ele vai servir, junto com os ossos secos menores, como carvão animal. Esse carvão animal produz amônia, né? E, além disso, o carvão é usado para refinar açúcar. E o que sobra desse resíduo, depois do refinamento do açúcar, volta para a agricultura, porque é um tipo de fertilizante útil. Então, vejam que aqui, só falando da pecuária, né? O que a pecuária já fala. Em relação à indústria do papel, que também é uma indústria muito pródiga na época, ela precisa de 1,5 kg de fibra vegetal para poder produzir 1 kg de papel, né? Antes da indústria têxtil começar a encaminhar o resíduo têxtil, que também é vegetal, né, algodão, para a indústria de papel vai utilizar resto de casca de batata, resto de alimento cru, porque tudo isso é fibra vegetal para poder fazer papel, né? E o higienista Henri Napier, em 1882, sai com esta máxima aqui, que hoje parece que o pessoal da economia circular ainda não ouviu, né? Na indústria, não deve haver qualquer sucata real.
tudo deve ser usado ou na própria indústria ou na agricultura. Repetiu Então, o não que tem é isso? resíduo. Oi? Desculpa, achei que alguém tivesse falado alguma coisa. Bom, dá um saltão aqui, porque vai acontecer algumas coisas, mas não tão fazer tanta diferença, né, para a gente aqui. Século XX. Século XX, a gente entra no século XX com uma certeza de que lixo, um terço do lixo é compostável, porque está ali relacionado com o lixo de cozinha. Um terço é combustível, porque é plástico, papel, têxtil, isso é combustível. E um terço é inerte, porque é vidro, cerâmica, pedra e metal. Né? Portanto, qual é a grande solução que você tem para resolver lixo? Ou você aterra, ou você incinera. Você faz aterro de inerte, você faz aterro sanitário quando vai ter compostável junto, e se você conseguir separar, você incinera. Né? Aí chega a Segunda Guerra Mundial. Ixi, desculpa, deixa eu pôr tudo aqui, porque eu não percebi que eu não tinha tirado. E esses são, quando os Estados Unidos entram na guerra, os cartazes de esforço de guerra dos Estados Unidos. Né? Então, aqui você tem que guardar ossos, porque você produz explosivo. Né? Vocês viram lá já desde o início da Revolução Industrial a utilidade dos ossos. E aqui o cachorro simpaticamente vindo trazer o seu próprio osso, ele não enterra o osso, ele entrega como esforço de guerra. Né? Não ande dessa forma, sozinho no seu carro, porque, afinal de contas, quando você dirige sozinho, você dirige com Hitler ao seu lado. Né? Você tem que não gastar gasolina em excesso, porque quem está no fronte da guerra vai precisar de gasolina para os carros e caminhões que estão na guerra. Né? Bom, não jogue fora a gordura, né? Porque gordura você produz explosivo. E essa aqui é uma coisa que eu acho que só pessoas como eu, o Jolie, talvez o Luiz Marx, entendam o que significa essa brincadeira aqui, né? Porque nada disso aqui deve fazer muito sentido para a maioria que está aí. Bom, borracha era feita com borracha natural e ela tinha a péssima mania de não só borrar o que você escrevia, mas também de manchar o papel, se você passasse a mão para tirar os farelos da borracha. Então, toda secretária que fazia tudo por estenografia no papel com lápis, ela tinha essa vassourinha aqui para poder limpar a borracha. Né? E aí, o que eles estão propondo aqui é que você use o papel mais de uma vez, você economize o máximo possível, use o seu lápis até o lápis acabar, para você conservar o material, porque qualquer tipo de desperdício ajuda o inimigo. Mais um conjunto aqui, agora de outra ordem, falando de alimento. Né? Não deixa alimento sobrar no prato. Né? Coma menos pão para que tenha mais trigo para quem está na frente de batalha. Todo o seu alimento, né, tem o seu próprio jardim, ao mesmo tempo preserve todo o seu alimento. Né? Não jogue, não deixe desperdiçar. E sua roupa? Vá lá no seu armário e modifique a sua própria roupa. Não vá comprar mais roupa. Né? Aprenda a costurar, aprenda a modificar. E esse também é uma coisa bem antiga, né? Vá para a cama cedo para não gastar energia. Aqui ele está falando que a gente hoje pode tratar por energia. Se você não ficar usando a luz, não usar a eletricidade, você está ajudando também à frente de guerra. Mas acabou a guerra. Aí surgiu uma coisa chamada estilo de vida americano. Aí surge uma coisa chamada nós ganhamos, nós podemos tudo, nós podemos consumir tudo que a gente quer. Né? Então, as propagandas todas são de você ter casas gigantes e longe, onde você vai precisar de ter um carro para poder chegar até essa casa, né? Padrão de uma família feliz, e todo o mínimo de coisas que uma família necessita e precisa e tem direito a ter. Queria que vocês lembrassem de fazer um paralelo àquelas fotos que o Artacho colocou na semana passada, né? Das famílias nos vários lugares. Né? Quem é que pôde ter acesso
a esse estilo de vida da década de 50, né? Isso aqui, ó, é que eu não resisti, gente. Esta é a propaganda do Alphaville Campinas, quando ele surgiu no final da década de 90, tá? Não, né? Assim, 40 anos de diferença, mas não faz muita diferença, não. Até a família parece ser a mesma, né? Bom, então, um pouco de Mafalda para a gente, né? Que é que a gente está aqui? A gente chegou aqui no pós-Segunda Guerra com essa forma de viver que tudo pode, que eu tenho que consumir tudo, e a Mafalda diz, olha, gente, na realidade parece que pô, o cara que está ali na televisão dizendo o que eu tenho que fazer sabe mais do que eu, quem eu sou, né? E o que talvez eu precise. Bom, então, o consumismo nos traz um lixo em excesso, né? Vai ter, não está se pensando, eu posso desperdiçar agora. E isso cria uma outra possibilidade na desigualdade que o mundo vive. O lixo vira fonte de renda, né? Então, o lixo é fonte de renda para os catadores. E uma história muito trágica no caso do Brasil, onde essa senhora, né, que é avó, e já está muito velha para poder ficar dentro do lixão em Olinda, catando lixo, a ela é dada a responsabilidade de alimentar quem está trabalhando, quem está na frente de trabalho, né? E aí eles apagam para isso. E alguém vê uma partilha de carne que ela cheira, com a experiência toda dela, ela considera que essa partilha de carne está boa. Alguém deve ter jogado fora por algum outro motivo. Normalmente as pessoas dizem, bom, rico tem essa mania, né? Não quer alguma coisa, põe no lixo. E ela fez a carne. E o neto, esse garoto que está aqui, começou a passar muito, muito mal, teve que ir para o pronto-socorro. No pronto-socorro, todos os médicos pergunta, e concluíram que a carne que ela tinha usado era, na realidade, resto de uma cirurgia do hospital local, que displicentemente colocava todos os restos de cirurgia no lixo comum. Apesar de tudo isso, que virou um escândalo nacional, e fez com que o país se mobilizasse, atraído principalmente pela Unicef, Brasil, se criou o Fórum Lixo e Cidadania, no Brasil naquela época, no final, meados já 96, 97, começou a se organizar, isso foi um escândalo em 94. O lixão de Aguazinha de Olinda só foi fechado em 2017. As pessoas continuaram lá, vivendo lá, tentando se fazer alguma coisa, e muito pouca coisa se conseguiu fazer, apesar de tudo isso. Bom, mas, desde que o Fórum de Cidadania aconteceu, que começou a mobilizar, inclusive, os catadores, né, e surge o Movimento Nacional de Catadores no ano de 2000, em 2002 a gente consegue, né, os catadores conseguem se tornar uma profissão no Brasil. Então, desde 2002, eles estão na classificação brasileira de ocupações, com o número 5192, no mesmo lugar onde está o arquiteto, o professor, o médico, o dentista, os físicos, os biólogos. Os catadores estão lá em três funções diferenciadas de trabalho. Então, aqui, o lixo já proporcionando trabalho, né? Mas um trabalho, como se tem no lixão, não é de fato um trabalho. Isso deve proporcionar um trabalho e renda cooperativado. E é isso que acontece à medida que a gente consegue, né, a sociedade consegue se organizar, se reunir, aos catadores é dado o direito de poder se organizar como cooperativas, né, porque eles conseguem ter condições menos vulneráveis de estar desenvolvendo o seu trabalho. E exerce um trabalho com uma qualidade que é um diferencial no mundo. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que entender, vejam que eu estava falando de lixo até agora, quando surge o trabalho cooperativado, a gente pode começar a falar de resíduo, porque lixo não tem nem valor ambiental, nem valor econômico, nem valor social. Lixo é aquilo que, mesmo para poder não ir para o aterro, ser incinerado, tem que ter uma segregação, né?
E essa incineração tem um monte de outros problemas que a gente vai falar daqui a pouco. Essa foto aqui em particular eu gosto muito, porque isso aqui é resultado de uma visita que nós fizemos com os nossos alunos de graduação de arquitetura, numa cooperativa de catadores aqui em Campinas, uma das cooperativas mais antigas de Campinas, na época em que eles estavam para construir este novo barracão. E as mulheres, que são a maioria das pessoas que ficam na mesa são mulheres, elas, na época, pregavam, a mesa era de madeira, elas batiam prego na lateral da mesa e colocavam sacos de lixo, né, saco de plástico, para poder segregar o material e segregando nesses sacos. E reclamaram que, às vezes, machucava a barriga por conta do prego, elas ficavam em cima do saco. Os alunos fizeram a proposta de uns carrinhos. E a gente voltou lá com uma maquete que eles fizeram em papelão e sabão, desses carrinhos. Aí os catadores se interessaram, olharam, os homens vieram para ver, perguntaram um monte de detalhes sobre os carrinhos. Bom, 15 dias depois, a gente voltou à cooperativa. Os carrinhos estavam prontos. Eles ganharam uma partilha de ferro, eles mesmos fizeram. Depois eles pediram para o pessoal de uma empresa cedeu umas roldanas, e os carrinhos estão lá até hoje. E várias cooperativas têm copiado isso. A gente está tentando, já tem um tempo, convencer algum professor que trabalha com engenharia de materiais para a gente pensar algum material que é resíduo e mais barato do que ferro, né? Porque ferro é material nobre, né? Para a gente pensar esse carrinho, até agora não conseguimos, fomos muito bem sucedidos. Mas está aí, de qualquer jeito, funcionando. Bom, então, o resíduo como trabalho e renda cooperativado também conseguiu respaldo legal, né? Em 2006, tem um decreto federal, porque a melhor maneira da gente mudar um hábito é a gente mudando o próprio hábito e podendo ser exemplo, né? Então, há um decreto federal de 2006 que obriga todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, fazer a segregação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e, obrigatoriamente, encaminhar isso para uma associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Tá? Então, qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, o INSS, Tribunal de Contas da União, todos têm que estar fazendo isso. Tá? Bom, a Política Nacional de Saneamento Básico, que é de 2007, ela altera um artigo muito importante da Lei de Licitação, dizendo que é possível fazer a contratação de cooperativas ou associações formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, sem licitação, para que eles possam fazer a coleta, o processamento e a comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, tá? Em áreas do sistema de coleta seletiva de resíduos. Tá? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos reforça e detalha a importância dos catadores, inclusive no processo, no sistema de logística reversa, que não está diretamente, que não depende diretamente do poder público. Bom, e o resíduo como política pública, na Política Nacional de Resíduos, a gente tem uma pirâmide diferenciada agora de hierarquia dos resíduos brasileiros, né? A nossa pirâmide nos diz que a primeira coisa que todo e qualquer habitante do Brasil tem que se preocupar é em não gerar resíduos. Se vai ter que gerar, tentar reduzir. Se não é possível reduzir, pensar na possibilidade de reutilizar. Se não é possível reutilizar, aí sim a gente vai reciclar. E se não for possível reciclar, vamos para processos diferenciados de tratamento. Depois que tudo isso foi exaurido, vai se enterrar o que é considerado rejeito, porque não tem mais capacidade de fazer mais nada com aquele material. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Resíduos Sólidos dialoga diretamente com a economia da reciclagem nos seus 4 primeiros degraus. Desculpa, com a economia circular.
os seus 4 primeiros degraus. Está discutindo inovação de design de produto, portanto, pensar no projetar para o meio ambiente, o design for environment, quando fala da não geração e da redução, porque isso quer dizer que os produtos têm que ser projetados de forma diferenciada. E também está falando de consumo responsável, quando engloba a não geração, a redução e a reutilização. E quando coloca a reciclagem, nós estamos falando diretamente de solidariedade e de inclusão socioeconômica e ambiental. E o tratamento, aqui a gente está falando de processos termoquímicos. Entendam que a compostagem pode ser um processo de reciclagem, essa compostagem que todo mundo, que as pessoas têm adotado nas suas casas com ou sem minhoca, né, é um processo de compostagem. Ou a gente pode ter um tratamento do composto orgânico, quando a gente faz uma compostagem anaeróbica que produz gás, né? Tem o biogás e tem depois o composto orgânico, fertilizante. Bom, o resíduo também é negócio, né? E como negócio, ele tem uma cadeia de valor e uma cadeia de serviços. E quem está fazendo o elo da cadeia de serviço com a cadeia de valor são os catadores. O melhor elo que é feito com mais qualidade dessas duas cadeias do resíduo enquanto negócio são os catadores de materiais recicláveis. E o resíduo na economia circular, ele tem papel fundamental porque ele faz com que a economia deixe de ser linear, uma economia em que a gente recolhe, coleta recursos na natureza, utiliza para fazer alguma coisa, logo depois que eu faço pequeno uso desse produto, eu jogo fora como lixo, de novo na natureza, né? Mas o resíduo na economia circular, ele me ajuda, primeiro, se eu estou na lógica da economia circular, estou pensando no resíduo, em recusar novas matérias-primas, em refletir, portanto, quando eu estou pensando no projeto desse produto que eu vou utilizar essa matéria-prima, em reduzir, né, na produção e na retransformação disso, a questão do reuso, do recolhimento, né, para poder fazer a reciclagem. Então, o resíduo, se eu entendo que eu não tenho lixo, né, eu, de fato, consigo mudar o meu processo econômico de um processo linear para um processo circular. E aqui, resultado de um trabalho de uma mulher, onde nós acabamos definindo uma rostinha da reciclabilidade. Qual era a questão aqui? O fato de alguma coisa chegar até você e ter no rótulo aquele simbolinho da reciclagem, não necessariamente é reciclável, né? Ele tem potencial de ser reciclado, mas ele é de fato. E aí a gente começou a tentar ver o que faz uma coisa ser de fato capaz de ser reciclada ou não. E uma das coisas que a gente começou a analisar foi todos os trabalhos que existiam até 2017 sobre reciclagem, aonde que se estava discutindo o desempenho para essa reciclagem, onde que as pessoas estavam de fato preocupadas com o desempenho. E nós descobrimos que a grande maioria dos trabalhos se dão aqui, ó, a partir do consumo. Então, é a partir do consumidor. Ninguém está pensando na produção, ninguém está pensando no armazenamento, nem na distribuição, na logística de distribuição. É a partir do consumidor que se começa a pensar a questão da reciclagem. E isto é um grande problema, porque você tem, inclusive, quando você pensa no pós-consumo, você também tem que pensar na questão da triagem, do armazenamento, da distribuição, de como é que isso volta para o processo de reciclagem. Porque, veja, no alto do Rio Negro, as pessoas estão fazendo reciclagem 100% de plástico.
A indústria mais próxima do Rio Negro de reciclagem está em Brasília. Qual é o custo desse plástico, que normalmente não é um plástico de muito boa qualidade, porque o plástico de melhor qualidade é o PET transparente. Todos os outros plásticos, qualquer reciclagem que você faça com ele, você vai fazer um downsizing. Você vai produzir um plástico de qualidade inferior. Esse plástico do Alto Rio Negro vai chegar com um valor que é impossível ele ser adquirido para ser reciclado. Então, isso nos prova que a gente precisa de uma política pública que não é de fato de resíduos, né? Aqui a conclusão que a gente chegou é que a gente precisa de uma política pública de ciência e tecnologia, indústria e comércio, para que a gente possa de fato ter reciclagem, porque a gente tem que projetar produtos, a gente tem que projetar as indústrias de reciclagem, temos que criar arranjos produtivos locais diferenciados que permitam que aquilo que está sendo consumido naquele local, se vai produzir resíduo, que ele possa ser reutilizado ou reciclado de alguma forma. Então, não basta só uma legislação de resíduos ou uma legislação de saneamento. Bom, aquela pirâmide, então, né, da economia solidária, é uma pirâmide que nos diz que a gente tem que trabalhar sempre, sempre com a lógica do resíduo. Uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de lixo zero. Porque eu tenho que repensar, recusar, reduzir, reutilizar, aí então eu vou reciclar ou recuperar energia, que é a opção menos favorável. E na opção, e numa pirâmide de lixo zero, eu não estou falando em depósito de rejeito. Tá? E nessa campanha, para começar a não ter lixo mais de jeito nenhum, né? Se usar sempre a pirâmide de lixo zero, fazer com que as pessoas entendam e tenham a pirâmide de lixo zero como uma bíblia cotidiana, cada vez que você vai tentar consumir alguma coisa, você vai consumir algo, ou você vai comprar algo, né? Ou você vai descartar algo que você não queira mais. Existem hoje várias campanhas. Eu trouxe aqui de volta para vocês 2 cartazes para vocês lembrarem da campanha do esforço de guerra, né? E as campanhas que existem hoje. Eu gosto muito dessa frase. Portugal foi muito feliz de conseguir cunhar. Portugal não se pode dar ao lixo zero desperdício. Aqui também, né, que parece que é novidade a gente fazer clube de carona. Então, eu trouxe para ficar bem claro que já houve momentos em que era importante. Será que a gente só consegue fazer essas coisas de fato quando tem uma ameaça de guerra? E a campanha dos plásticos, né? Temos que evitar o plástico. Plástico é a solução para uma indústria que não desperdice, que é a indústria do petróleo. Então, enquanto a gente estiver precisando de gasolina e de diesel, a gente vai produzir plástico. Por outro lado, tem várias coisas que a gente hoje passou a utilizar o plástico como embalagem que nos dá muito mais segurança. Então, não é uma questão de abolir todo e qualquer plástico, mas é uma questão de não ter plástico fora do lugar. E determinados plásticos a gente não tem a menor necessidade de utilizar, né? Os grandes 4, que virou aí, vamos acabar com eles, porque eles são extremamente inúteis, né? O copinho descartável, o copo descartável de qualquer forma, de uso único, a sacolinha plástica, a garrafinha plástica e os canudinhos, né? Bom, mas qual é de fato o plástico que a gente encontra em maior quantidade no planeta? É a famosa acetato de celulose, tá? Que é a bituca de cigarro. Se descartam 4,5 trilhões de bitucas de cigarro no mundo
por ano. Não se recupera nem um décimo disso. O acetato de celulose é uma fibra plástica que só é dissolvida em acetona. Dá para ver que não é uma coisa muito agradável, né? E aí, as pessoas não devem mais fumar cigarro comum, passaram a fumar o tal do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico tem uma quantidade de resíduo tóxico que é 3 vezes mais, 3 a 4 vezes, no texto que eu olhei, do que o cigarro comum. Então, temos que ter uma solução para os bitucas. Temos que evitar que as pessoas joguem bitucas pela rua. Aqui vocês têm um pássaro que a mãe trouxe uma bituca para ela se alimentar, achando que isso era alimento. E esse é um peixe. Quando alguém abriu a peixaria para poder limpar, era um peixe, era um cinzeiro, né? Bom, por conta de tudo isso, né, nós chegamos aqui na segunda metade do século XX, surgiu um movimento que, na realidade, ele começa como uma oportunidade de negócio. O engenheiro químico Paul Palmer, jovem na época, na década de 70 e 74, ele percebe que há um excedente muito grande de produtos químicos, principalmente na nova indústria eletrônica. Ela usa quantidades muito pequenas, ela tem que comprar quantidades maiores e ela acaba simplesmente jogando isso fora. E ele cria uma empresa, a Zero Waste, ele dá esse nome, Zero Waste System Incorporation, aonde ele vai atrás do que sobra de uma indústria de produto químico e vai achar um comprador ou alguém que possa receber e fazer uso industrial daquele produto. Inclusive, auxiliando muitas instituições de pesquisa, que têm muita dificuldade em comprar pequenas quantidades de determinados produtos químicos. Foi tão bem sucedido o negócio do Palmer que quando o EPA, o correspondente ao IBAMA dos Estados Unidos, tinha que produzir a sua legislação sobre poluição industrial química, ele chama o Paul e se baseia na lógica de trabalho dele para poder criar toda essa legislação. Ele trabalha até 2007, em 2007 ele se aposenta, cria uma ONG, que ele chama de Zero Waste Institute, e ele passa a defender que, junto com os estudos de impacto ambiental, com licenciamento ambiental, que até ontem a gente tinha no Brasil, agora não tem mais, né? Está ameaçado de mais uns 72 horas a gente vai deixar de ter, seja obrigatório o relatório de impacto de descarte zero. Porque esses resíduos são um problema gigantesco. Bom, no seu instituto, e com toda a experiência que ele tem em relação a isso, ele chegou à conclusão que a gente deve ter 4 princípios fundamentais quando se trata de resíduo. Primeiro, quando se for projetar, tem que se projetar todo o ciclo de vida do seu produto. Tem que se projetar toda a indústria e todo o comércio. Cada vez que você projeta, que você quer só melhorar o produto um pouquinho, porque você quer substituir um material que ficou muito caro ou não é a melhor coisa, você quer simplesmente reutilizar o que é refúgio, você quer reduzir consumo de energia ou consumo de água, você vai ter um problema. Você não tem uma solução. E projetar por partes nos traz normalmente a questão da maquiagem verde, né? E aí uma coisa que ele diz que é super importante: se a coisa não funciona, não tenta substituir, bane e começa do zero. Começa a projetar do zero, né? Talvez esteja na hora da gente começar a olhar para coisas como aço.
dizer, eu tenho hematita, preciso de aço, vamos começar a projetar de novo? Porque continua sendo uma indústria energo-intensiva, consumidora de água e com um desperdício de mineração absurdo. Mesmo a bauxita para alumínio e NO. E um alerta que ele faz com todas as letras. Não existe plástico biodegradável. Polímero não é biodegradável. Ele, para ser degradado, ele precisa de um processo químico que é oneroso. Segundo princípio, projetar para o uso, nunca para o descarte. Cuidado com a maquiagem verde. Controle o fornecedor, se o fornecedor vai te repor as partes e o material. Olha, um caso que me aconteceu recentemente. Eu comprei um fogão tem 6 anos. Caro, Electrolux, maravilhoso, com 2 fornos. Tem um queimador, que é uma pecinha que tem 5 milímetros de tamanho, que precisa ser trocada. Eu chamei a autorizada me disse que não posso mais, que eu devo comprar um novo fogão, porque a fábrica parou de produzir essa pecinha, que é uma pecinha que desgasta naturalmente com o tempo. O terceiro, projeta a partir da manutenção e do reuso, não do material. Não olha para o material, olha para o seu produto e imagina como é que você vai ter que fazer manutenção desse produto, como é que você vai fazer reuso daquelas partes do produto quando ele deixar de se usar para aquilo que você está acostumado a usar. Portanto, você tem que tomar muito cuidado com a dimensão das peças que você vai fazer. Tá? E os materiais formados por estrutura molecular complexa, principalmente plástico e liga, nunca vai ser desconstruído, portanto, não é biodegradável. Sempre terá que ser destruído. Bom, nessa toada, o Richard Anthony, ele também é um engenheiro químico, ele vai para um congresso de engenharia química que vai se discutir gestão de recursos, e ele percebe, estando no board, no comitê do Congresso, que não se fala, só se fala em incineração, 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 ninguém está falando em nada a não ser incineração sobre gestão de recursos. E ele propõe fazer um evento, então, o primeiro evento Lixo Zero, né? Ele traz o que ele considera, e é, de fato, o time dos sonhos da discussão de lixo zero do planeta naquele momento, e eu acho que até hoje, porque todos eles estão vivos até hoje. Esse pessoal vai para uma reunião, esse congresso é um congresso que acontece sempre na Suíça, em Geneva, mas o congresso não queria bancar financeiramente essas pessoas. Então, ele foi atrás de recurso, ele conseguiu recurso de um grupo do CAT, que eu agora vou ter dificuldade, acabou de me fugir. O que significa CAT? Depois eu procuro, falo para vocês daqui a pouco, vou lembrar. Aqui, Communities Against Toxics. Claro, eu escrevi ali para não esquecer, agora que eu vi. Então, o Communities Against Toxics, eles dizem, tudo bem, a gente ajuda a trazer esse pessoal para a Suíça, mas a gente quer uma reunião com a sociedade civil, não é essa coisa só de ter empresa e acadêmicos discutindo. Tá? E, de fato, há uma reunião com a sociedade civil, ela vai acontecer na Sussex University, em Brighton, né? Com mais de 100 participantes do movimento social, e dali sai o primeiro diálogo lixo zero do planeta. Dali também sai uma discussão que já estava acontecendo para se organizar a Rio +10, em Joanesburgo, que era o Global Alliance for Incinerate Alternatives, que é um grupo de representantes de movimentos sociais, principalmente da Europa, mas não só, querendo acabar com os incineradores e os aterros na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. Incineradores, até o início do século, até o final do século, quase o finalzinho do século passado, ao queimar resíduos, produzia dioxina. Dioxina é napalm, né? É aquela coisa da guerra do Vietnã, tá? Não é uma coisa muito agradável da gente ter pelo ar das cidades. E a Aliança, que conta com mais de 800 grupos de base, então, adota a discussão do lixo zero e está hoje empenhada em criar um mundo lixo zero, né? Em oposição a incineradores,
a aterros sanitários e a qualquer intervenção de fim de ciclo, pensando sempre em produção mais limpa e na integração, na inclusão socioeconômica dos catadores. Então, eles trabalham basicamente com as comunidades, com os catadores e com as cidades. Hoje, a partir da pandemia, há uma revolução lixo zero que Gaia está estimulando pelo mundo, né? Já conseguem fazer avaliações de como que uma estratégia lixo zero de política pública alavanca muito mais emprego do que qualquer outra estratégia de tratamento de resíduos. E a União Europeia, que se considerava reciclando 40% do seu material, na realidade, descobriu-se quando a China, ficou claro para todo mundo, né, para o planeta como um todo, quando a China resolveu que não ia mais receber recicláveis da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, que esses 40% de reciclagem era pôr no navio e mandar para a China. E a China fazia normalmente isso que está posto aqui, convertia produtos em materiais de qualidade inferior, portanto fazia downsizing. Agora está tudo estocado na Europa. E aí surge o Acordo Verde da União Europeia. Mas, enfim, o que o vídeo está dizendo é a presidente da União Europeia dizendo que a Europa vai virar lixo zero, tá? Até 2030. Então, e vai virar lixo zero porque eles começaram já, muita gente viu isso como se fosse alguma coisa que aconteceu a partir da pandemia. Não. Em 2009, a União Europeia montou esse programa a partir do programa, do sétimo, né, do programa 7 que eles têm, que é o programa de sustentabilidade, que eles chamaram de Zero Win, que é para que as redes de indústrias caminhem em direção ao lixo zero. Né? Uma abordagem sistêmica que, ao invés de ficar gerenciando lixo e desperdício, vai eliminar lixo e desperdício. Então, de 2009 a 2014 aconteceu esse projeto, esse programa, com 30 parceiros de academias, instituições de pesquisas e indústrias da União Europeia e um parceiro de Taiwan. Tá? Eles trabalharam com 9 estudos de caso prático e um estudo de caso conceitual, um financiamento alto, né, um financiamento de 9 milhões de euros, sendo que a União Europeia, a comunidade, entrou com 6 milhões de euros nesse projeto. Tá? Uma das coisas que o projeto tem como objetivo é a simbiose industrial. Então, mudar o modelo de indústria tradicional, onde lixo é norma, né, ter lixo é norma, para modelos de sistema integrados, onde todo o material tem uso. E aí, eles vão adotar o sistema de Calumbó, que é um sistema que surge em Calumbó em 1972, que até hoje ninguém no planeta conseguiu reproduzir igual. Tá? É um polo petroquímico nessa pontinha aqui da Dinamarca, e que, como os engenheiros das primeiras 5 indústrias no lugar comentou, um evento de comemoração do Instituto de Simbiose Industrial lá em Calumbó, a professora de biologia começou a estudar ecologia da aula de ecologia para os filhos de todos os engenheiros dessas 7 indústrias, que só tinha uma escola, porque é uma cidade muito pequena, e a falar de poluição marítima e poluição industrial, e os filhos começaram a se rebelar contra os pais que disseram que era um absurdo eles ficarem matando tudo e fazendo que não deviam, os pais não deviam fazer o que estavam fazendo. Algumas das mães resolveram ficar do lado dos filhos, e esses senhores, um deles comentou com a gente assim, o que você faz quando a família inteira está contra você? Vai para o pub, né? É o único lugar que você pode ir. Uma cidade desse tamanho, só tem um pub na cidade, pequeno. Então, acontece que sentavam os engenheiros da mesma indústria, cada um na sua mesa. E não ouviram o que o engenheiro do lado estava falando.
E numa dessa, um virou para o outro e falou assim, mas se esse é seu problema, isso é uma solução para mim. E foi assim que eles sentaram e conseguiram desenhar isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Eles trocam energia, água e matéria. E ali não tem lixo. Não existe lixo, não existe resíduo em Calundó. Eles, inclusive, integraram a prefeitura, porque tem uma dessas empresas que produz água quente, ia jogar água quente no mar, imagina, né? Neste mar, jogar água quente, o que vai acontecer? E agora ele simplesmente abastece com água quente as casas da cidade, as residências, a escola, a prefeitura. Faz o aquecimento, né, de grande parte das edificações do local. Toda vez que uma indústria muda o processo, ela tem que garantir que o seu subproduto, a sua energia, a sua água, o seu material vai para algum lugar, alguém vai fazer uso disso. E se alguma nova indústria vai ser trazida para o lugar, ela tem que se inserir nesse sistema. Tá? Esse é o sonho de todo mundo. Não se conseguiu reproduzir isso até hoje. A Universidade Yale dos Estados Unidos é a universidade que cuida desse caso, estuda, produz, tenta reproduzir isso fora, mas essas condições iniciais até hoje não foram possíveis. Aqui no Brasil, a mulher do Garotinho disse que criou um ecoparque de simbiose industrial no Rio de Janeiro, quando foi governadora. Não aconselho a visita. Bom, o Zero In tinha também como metas pensar prioritariamente quatro tipos de indústria com dois tipos de resíduo. O resíduo high-tech eletrônico e o entulho de construção. Então, eles vão trabalhar com a indústria de equipamento eletroeletrônico, setor automotivo, setor fotovoltaico e de construção e retrofit. São essas indústrias que vão ficar nesse projeto durante 5 anos. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês todos os resultados, eu fiz questão de colocar aqui, porque depois vocês pegam uma apresentação e podem olhar isso em detalhes. Né? Eles têm, inclusive, uma biblioteca online, onde você pode ver pegar mais documentos, mais artigos sobre isso. É importante dizer que, olha, eles chegaram à conclusão que eles conseguem reduzir os gases de efeito estufa em 30%, ter 70% de reuso ou reciclagem de todo o material produzido e 75% de redução do uso da água nos padrões que tem hoje. Né? Então, essa estratégia lixo zero, eles dizem, olha, é preciso a gente pensar nos vários aspectos da mídia ambiental e tem que levar 4 coisas que são importantes para o nosso projeto lixo zero. Desperdício zero de recursos, então ter 100% de eficiência em relação a energia, materiais e recurso humano. A indústria trata a gente como recurso, não tem jeito. Emissões zero para o ar, para o solo, para a água, os resíduos, tanto sólidos quanto perigosos. Desperdício zero nas atividades de administração e de produção. Né? Lembre-se que a 14.000, que é a certificação, né? ISO 14.000 de sustentabilidade, né? Vamos dizer assim, tem indústrias que só tem a ISO, que dizem que tem a ISO 14.000, mas só tem no escritório, não na fábrica. Né? O desperdício zero na vida do produto, né? Do transporte, uso e fins de vida, e o uso zero de tóxicos, seja em processos ou seja no produto. Tá? Então, essa é a proposta. Tem aqui alguns princípios orientadores para essas redes industriais lixo zero. E a Europa também criou o seu plano de economia circular, né, o seu plano de ação de economia circular para 2040, e uma das coisas que ela pretende é evitar, de qualquer jeito, o downcycling, né, intra-europeu. Tem a clareza de que tempo é essencial para isso. A União Europeia pretende fazer revolução da reutilização. Portanto, isso é uma coisa, reciclagem não é a melhor solução para isso. Né? O reuso é uma coisa importante se pensar. Não produção e o reuso deve ser uma coisa sempre, e a reutilização sempre prioridade à reciclagem. E a Escócia
enquanto a Europa ainda estava pensando na economia circular, está fazendo esse zero in para começar, enquanto a União Europeia a propor algo, a Escócia já em 2010 propôs o plano Escócia Lixo Zero, né? Que é um projeto de 2010 a 2025. Eles pretendem chegar a 70% de reciclagem de todo o seu resíduo, só mandando 5% para aterro, né? Portanto, os outros 25% seriam reuso. Bom, as comunidades, para você tem um país lixo zero, que é a Escócia, nesse caminho, mas a gente também tem que discutir o que seriam essas comunidades lixo zero. Tanto a aliança, né, lixo zero, que é formada a partir daquela reunião dos engenheiros químicos lá em Brighton, quanto Gaia, tem propostas de como é que a gente vai ter comunidade lixo zero, como é que o município lixo zero tem que ser definido pelo um comprometimento firme e verificável, que você vai avançar para o lixo zero e que os resultados têm que ser entregues, né, no mais curto prazo possível, né? A Alliance Internacional Lixo Zero, ela vai discutir que os objetivos para a gestão sustentável de recursos precisa levar em consideração a responsabilidade do produtor, que está na linha de frente do problema, responsabilidade da comunidade, que está na parte de trás do problema, e a responsabilidade do poder público, que tem que reunir tanto as responsabilidades comunitárias quanto industrial, para que a gente tenha, de fato, uma coisa mais harmônica, né? Por outro lado, o Gaia vai discutir com os municípios e as comunidades. Primeiro, a comunidade está sempre em primeiro lugar, né? Antes de governos e instituições financeiras, com certeza. Ao lixo zero, não incineração, é o grande mote para se mobilizar para qualquer coisa, para qualquer ação. Incluir catadores e trabalhadores, liberte-se do plástico, entender, a gente tem que entender muito claro quais são os produtos, né, quais são as embalagens que a gente tem que, de fato, estar usando plástico, quais são as situações que se precisa, e criar, desinvestir em incineradores, porque os incineradores são sempre muito mais caros do que qualquer investimento em soluções locais, né? Bom, eu trouxe dois estudos de caso, que o meu tempo já está acabando, né? Então, o primeiro é uma cidade pequena que eu fui visitar, fiz questão de visitar, até por conta da Unicamp, né? A gente, toda vez que pensa na cidade universitária, a gente imagina uma cidade de 20 a 30 mil habitantes, para projetar qualquer coisa para as cidades Zeferino Vaz. E aí a gente foi visitar o município de Hernani, no País Basco, que é um município de 20 e poucos mil habitantes, mas que é lixo zero há uma década, né? Aqui a localização do País Basco, né? E a localização de Hernani dentro do País Basco. Bom, tudo começou porque a Espanha decidiu que ia colocar um incinerador no País Basco, e principalmente na região de Bilbao, né? E a população não quis. Então, houve um grande protesto em várias municipalidades do País Basco, porque ninguém queria incinerador em pleno 2010, né, no país. Tá? E aí, como é que Hernani trabalha? Primeiro, Hernani fez um grande diagnóstico detalhado, super detalhado, e concluiu que o lixo da cidade tinha 32% de reciclável, 40% de orgânicos. Eles tomaram algumas decisões técnicas, um grupo de pessoas responsáveis pela gestão de resíduos. Primeiro, que eles iriam fazer a segregação, estimular a segregação da população em 4 frações. Segundo, que eles tinham que saber para onde essas 4 frações iriam, antes de começar a fazer qualquer coisa, ter clareza do para onde, qual seria o destino, e ter clareza de que esse destino, pelo menos para quem eles estavam entregando, podiam certificar que iam fazer uma coisa correta com esse material. Qual seria o objeto de sensibilização das comunidades, né, dentro da cidade, e a contratação de uma empresa de comunicação, porque não ficaria a cargo da prefeitura fazer isso. Para a empresa de comunicação, eles exigiram
reuniões diretas com a população, que o ideal seria que as 20 mil pessoas fossem contactadas, e tinham 5 coisas que tinham que ser decididas com a população. Primeiro, fazê-los aceitar, né, o processo de segregação na fonte. Segundo, qual é a frequência que deveria acontecer em cada região da cidade de coleta, né? E aí, no final, eles decidiram 3 dias por orgânico, 2 dias para embalagem, 1 dia para papel e 1 dia para rejeito. Qual é o melhor horário de coleta em cada região? Como que deve separar? Então, ensinar as pessoas a fazer a separação adequada. Qual tipo de vasilhame seria melhor para coletar e onde que esse vasilhame deveria ficar para que fosse coletado pela municipalidade. Então, aqui, cada local um gerador recebeu uma planilha, esse panfleto, dizendo o que cada produto, né, cada coisa é de fato, mais um imã de geladeira dizendo o horário, o dia da semana e o horário em que a coleta passaria naquele lugar. Tudo é bilíngue nesse momento, tá? Aqui é como que eles explicam a diferença entre lixo e resíduo, né? O mesmo material, dependendo do que você faz com ele, isto aqui é lixo, isto aqui é resíduo. Tá? A campanha se baseou nisso. Então, os vasilhames, eles decidiram por vasilhames com número e totens em prédios que eram possíveis, porque não se esqueçam que essa é uma cidade medieval, de 1300 e pouco. Se os prédios comportam, os totens para poder colocar o vasilhame é dentro do prédio. Se não comporta, é um totem em frente ao prédio, na calçada. Prédios mais recentes são obrigados a construírem uma área que é fora da edificação, para que o coletor não precise entrar na portaria do prédio. Então, ele tem acesso somente a essa chave. Nessa chave tem o totem preso na parede, mais um local para colocar papel e papelão separado. Bom, o motorista de caminhão tem a chave e quando esse vasilhame é aberto. Então, quando a pessoa chega para recolher e vê que está inadequado, que ele vai recolher naquele dia, ele deixa. E a ideia da prefeitura é que, ao deixar, a pessoa vai com certeza ligar para reclamar. E, ao ligar para reclamar, é um bom momento de você entender o que está acontecendo, é um momento de sensibilização nova, de mobilização, e até talvez ir até o local para poder estar conversando com a pessoa, para ver o que pode ser mudado para que ela, de fato, continue fazendo a segregação adequadamente. Óleo usado é uma parceria que eles têm com uma empresa, com uma ONG. Então, cada vez que você coloca aqui o seu litro de óleo cheio, você recebe uma garrafa vazia de PAD para poder armazenar o seu óleo. Esses pontos de entrega estão espalhados depois de um conjunto que eu acho que são de 6 quadras, no máximo. Tá? Roupas, malas, né, e afins, indumentárias, malas e afins, são colocadas normalmente nesses contêineres brancos e é um convênio com a Caritas. A Caritas recolhe, vê o que é possível aproveitar, o que é possível aproveitar, ela arruma e encaminha para áreas mais carentes, né? Normalmente na África e na Ásia. E aqui, cada bairro tem um container para os resíduos especiais e também já uma divulgação aqui para fazer com que as pessoas possam ir às compras sem precisar de levar sacola, de repetir sacola. Compostagem. Você faz compostagem em casa ou tem essas composteiras públicas. Normalmente, cada composteira, acho que são 10 famílias de 3 pessoas têm acesso a essa composteira. Ela tem um cadeado, essas famílias têm o cadeado dessa área. Você aqui põe o seu composto, tem um ancinho para você mexer, você pode fazer isso a cada refeição, a cada dia, para descer na sua casa e colocar o composto aqui. E na região, toda a poda que é feita, a prefeitura coloca nesse espaço, e aí as pessoas podem estar misturando, né, essa serrapilheira com o composto para acelerar e melhorar a qualidade do composto. Tá? São 10 famílias, em média, com 3 pessoas. Bom,
Na área comercial, no pequeno comércio, tem um horário especial de coleta. Toda coleta que é feita pela indústria, a indústria paga, e essa taxa da reciclagem ajuda, inclusive, para a reciclagem, subsidia um pouco, não totalmente, mas parcialmente, a reciclagem do material doméstico, né? E a área rural não tem coleta porta a porta, mas tem ponto de entrega, e cada família na área rural recebeu a sua própria composteira, tá? Bom, a municipalidade está percebendo que a população não está mais tão... Depois de 10 anos, na realidade, ao invés da coisa estar melhorando, eles estão precisando voltar de novo, eles iam começar novamente a sensibilizar a população de uma forma mais agressiva, porque estava aparecendo mais dejetos. E tem uma coisa que foi uma decisão de assembleia da população. A cidade não estimula o turismo, porque eles sentem que com o turismo, se tiver um turismo muito violento, como tem, por exemplo, em São Sebastião, eles vão ter dificuldade muito grande para dar conta disso, né? E o inquilino novo tem que saber disso tudo pelo proprietário. Lá só tem pensões, pequenas pensões. Quem se hospeda nas pensões, no check-in é informado que tem que fazer tudo isso, né? Essa sensibilização, aquele cartaz que eu mostrei para vocês no depósito de especiais, sensibilização para você levar. Quando o sistema começou, a prefeitura distribuiu um vasilhame plástico, um azul e um verde, ou um azul e um vermelho, que era um para ser usado na peixaria, outro para ser usado no açougue, para misturar carne com peixe, só para levar para fazer a compra, né? E uma sacola, eles sempre dão uma sacola, e mais esses sacos, para que as pessoas usem sacos e não sacos de papel ou sacos de tecido para compra. Essa da fase 2, essa nova fase, depois de 10 anos, é a nova sacola, e aqui está escrito unir recursos, não desperdiçá-los, em basco, e atualmente não vão ser mais bilíngue, não é mais espanhol e basco, tem 6 idiomas, todo o material produzido, tá? Bom, aí está o ex-prefeito que esteve aqui no Brasil, que foi quem eu conheci aqui, e esse é o prefeito atual. De lá, essa é a cidade, a parte histórica da cidade. Há uma comunidade lixo zero aqui em Belo Horizonte, no município de Santa Teresa, o município boêmio, o município do Clube da Esquina, todo mundo já deve ter ouvido falar de Santa Teresa. Começou a partir de uma relação do Observatório da Reciclagem, inclusive solidária, com a Pastoral da Saúde do bairro e uma cooperativa. A prefeitura não se envolveu. Depois que começou a dar muito certo, e os caminhões da prefeitura começaram a passar no bairro, numa parte, 2/3 do bairro, não é 100% do bairro ainda, e não ter material para recolher, a prefeitura, em 2019, começou a querer se envolver com esse processo, e é fundamental que o poder público seja no processo. Aqui tem outro vídeo, porque um morador tinha um lote vago no bairro e ele cedeu para que se fizesse compostagem e uma horta, né? Então, tem uma horta no bairro, as pessoas levam o material para compostagem e podem comprar o produto bem mais barato a preço de custo, só para dar conta das pessoas que estão lá. Bom, em Campinas, o Fórum de Cidadania tem um programa Lixo Zero para Campinas, que tende que a gente gostaria de promover o consumo responsável e sustentável em Campinas, reconhecer o trabalho e a importância dos catadores, redução na geração, a correta separação, a coleta seletiva solidária com o envolvimento dos catadores e a compostagem, combater a incineração de resíduos no município e o desperdício de alimentos. Depois vocês podem ler a plataforma em detalhes. Existe o Nexus Universidades Lixo Zero, que a Unicamp faz parte, é um nexus internacional, a partir de uma proposta de uma universidade da Nova Zelândia. A Federal de Santa Catarina e a Estadual
estão numa situação muito mais avançada do que nós. A estadual, inclusive, criou um selo, lixo zero, que ela vai certificando cada órgão, cada sala da universidade, né, à medida que as pessoas ficam. E nós temos um programa Lixo Zero da Unicamp, tá? Para que a Unicamp possa se tornar um laboratório vivo, lixo zero, os campos todos da Unicamp. Tem algumas coisas que, algumas propostas estão sendo discutidas para esse programa, né? Bom, para fechar, como é que resíduo dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os serviços ambientais, né? A gente pensa que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, não adianta a gente sortear um e dizer, eu vou dar conta do 14, porque provavelmente se você não der conta dos 13 anteriores, o 14 não vai ser atendido plenamente. Lá no laboratório, a gente acabou fazendo esse exercício de reunir os ODSs com serviços ambientais. Já vi que o Ministério do Meio Ambiente decidiu recentemente que os serviços de suporte não existem mais, né? Ele tirou o serviço de suporte, eles não são mais serviços ecossistêmicos, agora só tem serviços ecossistêmicos pelo Ministério do Meio Ambiente, provisão, regulação e cultural. Mas se a gente olhar para todos eles, em todos eles, se você adotar uma política lixo zero, está tudo fora de lugar, gente, não vou nem fazer isso, vocês vão poder perceber que a gente vai atender parcialmente, não plenamente, mas a gente atende plenamente, com certeza, o objetivo 11, o objetivo 12, né? Mas em todos eles a gente vai atender parcialmente, pelo menos, algum desses objetivos quando a gente adota a estratégia lixo zero, e eu não sei por que está vindo de baixo para cima, era para ir de cima para baixo, era para ir ao contrário. Bom, aqui algumas coisas finais para a gente refletir sobre isso, é nesse universo que a gente está, né? Aqui, olha o que a gente está consumindo de terra, né? Agora a gente já está consumindo em agosto, a gente já consumiu toda a produção do ano da terra, né? Essa coisa de plano B não existe, essa coisa de jogar fora não existe. Não vai dar tempo para a gente conversar, mas para quem não assistiu o Seaspiracy, por favor, assistam, porque rede de pesca é plástico, né? E são redes, e a forma como está acontecendo a pesca é uma coisa absurda. E aqui eu tirei isso aqui 15 minutos antes de começar a aula. E é a pegada ecológica dos países no mundo, né? O site está aqui, ele muda quase que todo dia, tá? Para saber quais são os países que têm uma biocapacidade ainda são credores e os que estão em débito em relação à sua biocapacidade. Acabei. Ficamos por aqui. Obrigada, Emília. A gente acabou passando um pouco, bastante hoje. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou abrir primeiro a palavra para a Rosana, porque ela tinha várias perguntas ao longo aí da sua aula. Rosana, você não quer fazer você mesma as perguntas? E depois eu passo para as perguntas que estão no fórum, sem ser a sua, pode ser? Você que sabe, Gabriela, não quer privilegiar primeiro as perguntas dos estudantes? Pode ser. Então, eu vou começar com as perguntas que tem no fórum dos alunos. Então, vamos lá. Bom, tem uma pergunta do Pedro Guimarães, que é daquela parte que você estava falando de que o pessoal guardava ossos, e ele pergunta por que guardavam ossos. É lá no começo da sua... Na realidade, não são ossos, né? Eles, na realidade, guardam os... Você está falando do esforço de guerra. Se for do esforço de guerra, porque o osso e o tutano você usa para poder fazer explosivo. É o material do osso, porque você consegue produzir nitroglicerina a partir disso. Eu descobri também, quando eu vi o cartaz, eu fui atrás, aí descobri com os químicos que você pode... Antes você usava o osso, que tem muita amônia, algum composto de amônia, dá para fazer nitroglicerina. Isso, né? E em Pompeia,
os romanos não tinham uma questão de ficar muito preocupados com o corpo, né? A questão era a alma, o corpo era o corpo. Então, eles jogavam o corpo em qualquer lugar depois que a pessoa morria, então, para eles, jogar junto com o corpo lixo não fazia diferença nenhuma. Para os arqueólogos do século XIX, que eram extremamente puritanos, eles chegaram à conclusão que aquilo lá era uma Sodoma, né? E não era bem assim. Hoje os arqueólogos têm outra visão, né? Na realidade, isso é muito comum. Bom, tem uma pergunta do Sérgio Freire, que diz: professora Wanda, boa tarde, moro numa vila industrial próximo de Belém, Vila dos Cabanos, onde está instalada a Hydro, empresa norueguesa da cadeia do alumínio. Vivemos numa constante preocupação com possível vazamento dos rejeitos desta fábrica. Você conhece as estratégias de mitigação destas empresas europeias para mitigar esses rejeitos quando encerrarem suas atividades? Olha, o que tem acontecido desde a década de 80 com essas indústrias é que elas saíram da Europa. Então, elas não precisaram investir em novos projetos de tecnologia de tratamento, eles simplesmente vieram para países onde a legislação ou a fiscalização é menos rigorosa. Por isso a indústria 4.0 está lá, né? Ninguém pôs indústria 4.0 na África, mas pôs siderúrgica, que é a indústria 1.0 que precisa ser redesenhada. E aí passa a ser responsabilidade nossa redesenhar as indústrias de mineração. Então, eu tenho a impressão de que não deve ter nada de ponta para isso, não. Vai ter que sair de alguma universidade do Brasil estudar o que fazer com isso. Certo. Aqui tem uma pergunta do Enzo Gonçalves. Ele diz: análise dos trabalhos que informou que a reciclagem está centrada no consumo foi inclusive internacional? Ou foi algo encontrado em publicações nacionais predominantemente? Caso seja internacional, qual tem sido o modelo de outros países para vencer os problemas de logística com resíduos? É uma discussão internacional de que reciclagem tem a ver com consumo, né? Assim, achar que a solução de reciclagem é a solução prioritária tem a ver com não mexer com consumo, né? Quando você começa a mexer com consumo, você vai pensar em reuso, vai pensar em outras questões, tá? Então, isso é um consenso mundial sobre isso. Até porque, se você disser não tem consumo, você começa a chacoalhar os alicerces do capitalismo, né? E a gente não tem, também, chacoalha não tem nada para pôr no lugar, né? Eu não sou economista, mas eu não vi ninguém pondo nada no lugar. Todo mundo está sempre aí tentando resolver no capitalismo. Todas as alternativas é dentro do sistema capitalista. Então, essa é uma coisa. Ela é internacional, é uma coisa de consenso planetário em relação a essa coisa do consumismo. Optar, quando ele vai esverdeando, vamos esverdear, então, pela reciclagem. A outra parte é em relação ao que eu acabei me perdendo, Gabriel. E a outra parte era... Pode falando que eu estou no escuro, que eu vou Caso seja internacional, qual tem sido o modelo de outros países para vencer os problemas de logística com resíduos? Olha, existe a responsabilidade expandida do produtor, né? É assim que funciona na Europa. Está estendida, desculpa, não expandida, expandida do produtor. Então, quem produz tem que ir lá buscar não o resíduo, tem que buscar o produto depois que você não quer mais o produto e tem que buscar a embalagem também, né? Então, normalmente, quando você compra uma geladeira na Europa, a pessoa te entrega a geladeira e já leva de volta a embalagem. Aqui eu comprei recentemente um freezer, eu tentei fazer com que o cara levasse a embalagem, quase apanhei. E tivemos uma briga enorme e ele teve que levar a embalagem. Eu tive que abrir a lei aqui no computador e mostrar para ele que ele tem que levar a embalagem embora, porque ele não queria levar de jeito nenhum, né? Porque tem a logística reversa no Brasil, então ele deveria fazer isso, mas foi no tranco, assim. O cara falou que quer ligar para o supervisor, você pode ligar, deu o telefone, eu vou falar com o supervisor, ficou aqui 1 hora, um bate-boca enorme para ele levar a embalagem, tá? Mas é isso que se faz na Europa. E a gente aqui no Brasil chamou de logística reversa porque a gente não conseguiu, quando estava discutindo a lei no Congresso, dar um nome de responsabilidade estendida ao produtor. Mas, por outro lado, a gente disse que a logística reversa é responsabilidade do comerciante, do importador, do produtor, de todo mundo. Aí todo mundo é responsável por isso, tá?
Tá, tem uma pergunta aqui do Frederico Salmi. A era do antropoceno é marcada, entre outros pontos, como fruto do modelo de consumir fósseis. As políticas climáticas buscam alternativas para um mundo pós-fóssil. Quais estratégias para uma transição menos dolorosa são factíveis para a nossa geração? Como desfossilizar nossa subjetividade? Olha, eu acho que 2020 colocou todo mundo para pensar isso, né? A nossa utopia agora é em pensar o que é ser uma comunidade pós-combustível fóssil, né? Quem tem muito dinheiro está entre mudar para Marte e construir bunkers sofisticados, que vão se assemelhar ao que o planeta era na década de 50, 60, né? Para a gente acho que ainda tem que sentar e pensar muito o que é isso. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que a gente está estudando isso, acho que está todo mundo aqui. Tenho a impressão que até fazer essa disciplina é um pouco para a gente sentar e pensar junto, né? Como é que a gente vai, para onde que a gente vai? Não sei se eu tenho uma resposta, não sei se alguém aqui teria uma resposta, mas talvez a gente junto consiga ir aos poucos construindo uma resposta. Tem uma pergunta do Enzo agora, acho que eu já fiz uma pergunta dele, mas ele diz, como estudante de engenharia de processos, eu sinto que hoje a indústria química possui resistência ao projeto do zero. Como alguém que ainda não está no mercado, mas prestes a entrar, eu gostaria de ouvir opiniões de como vocês acham que podemos promover mudanças mais efetivamente nos projetos. Olha, vai depender muito da situação, de como que você vai se inserir no mercado, como que você vai conseguir negociar com as pessoas. Se você vai se inserir direto numa indústria, com certeza essa indústria você vai ter que ter muita criatividade para convencer toda uma escala hierárquica que mudar o processo de produção, porque mudar o processo de produção implica num custo normalmente muito grande, né? E isso pode ser uma coisa muito mais complicada. Você pode começar uma startup, né? Ir para uma empresa de inovação e aí apostar que você tem uma boa ideia e incubar essa sua ideia para ver se ela de fato é rentável, né? Eu acho rentável. Acho que o fato das universidades hoje terem incubadoras faz com que os jovens que tenham alguma ideia interessante, que acha que tem possibilidade dela ser rentável, de passar 1, 2 anos incubado, fazendo ver se isso é viável, né? Acho que é um caminho. Uma pergunta da Bruna Moreira. Emília, esses dias estava lendo sobre o comércio de lixo e como muitas vezes esses lixos chegam de forma clandestina aos países menos desenvolvidos. O que fiquei sem entender é que existem países que comercializam esses lixos. Qual seria a intenção desse comércio? Porque acredito que não deve ter uma fiscalização rigorosa sobre os tipos de lixos em descartes, além de contar com uma possível contaminação dos oceanos durante o transporte. Gente, o oceano é terra de ninguém. Acho que a gente tem que começar a entender isso, né? Tem uma faixa, você sai da milha do país, você está na terra de ninguém. Então, tudo é comercializado, tudo passa por ali, né? Todos os dumpings possíveis acontecem ali. E tem países mais pobres, tem coisa, por exemplo, no Brasil, não precisa ir muito longe, não foi, logo no começo do 2002, 2003, o Brasil não se surpreendeu com um navio que estava aportando em Recife com roupa de cama usada de hospital dos Estados Unidos? E o navio estava chegando com roupa para pobres, como se fosse material de doação de pessoas físicas. E era todo quanto tipo de roupa, elas não estavam nem lavadas. Você não sabe nem que tipo de coisa. E aí devolve o navio. Você tem que devolver o navio sem criar, né, uma situação internacional para isso. Então, chega muito. Você, olha, entra no Google Earth e passeia por Lagos, pelo Porto de Lagos, e veja o que acontece com aquele seu celular que estava funcionando, que você trocou. Passeia por lá. Eu acho que vocês vão entender, assim, procure os filminhos todos que tem na internet sobre resíduos eletroeletrônicos e a cidade de Lagos, na Nigéria.
né? Que eu acho que aí vocês vão ver o que que significa, porque está indo para lá dizendo que é um material de uso que as pessoas vão poder aproveitar mais barato. Mas, na realidade, não tem mais como usar, e o que está fazendo são crianças que estão tentando tirar os metais pesados para poder fazer revenda de novo. Só uma parte, Accra, Sim. capital de Gana, é hoje um dos maiores focos exatamente de reciclagem entre aspas, de lixo eletrônico. É o segundo, está se tornando até maior do que Lagos, né? Que daqui a pouco vai se Exatamente. trocar. E você É uma me coisa permite gigantesca. uma observação aqui. Essa matéria do The Guardian fala justamente aí do caso de Gana, da contaminação da cadeia de alimentos, né? Os ovos, os peixes, as pessoas estão se contaminando com uma quantidade de dioxina, justamente, que a professora estava falando, né? Ali nos alimentos em Gana. Isso é seríssimo. Pois é, mas assim, em Lagos isso já acontece há mais de 20 anos. Uhum. Entendeu? Então, o que eles fizeram, eles criaram um Porto Novo. Acre é o Porto Novo, porque ele, geograficamente, passou, em termos de logística, a ser mais interessante. Tá? Mas, porque Lagos, assim, a coisa é tão gigante, está tão consolidada, que não tem como ser. Parece filme de terror. Né? É muito absurdo. Ainda Trazendo para um exemplo, aqui no Brasil, a Curitiba já tem um sistema, né, de coleta e reciclagem há mais tempo, e eu fui chamada para fazer uma consultoria na estação lá, e observei que todos os computadores e equipamentos que saem, né, que chegam tudo arrebentado, sem as placas. E levantamos essa questão, o que estava acontecendo, porque a maioria desses computadores e tudo eram descartes de próprios órgãos públicos, né? E isso deu assim, uma confusão danada, né? Teve gente que foi mandada embora, deu uma confusão muito grande, e chama mineração urbana, para quem quiser pesquisar. E não precisamos ir longe. E tem também coisas que a gente nem imagina que tenha metais preciosos, como essas chapas de raio-x, que são feitas com prata 1000. E aí, né, a gente não tem noção dessa cadeia mesmo, né? Todo mundo aqui já fez radiografia, e a gente não sabe que tem prata 1000 ali, que dá para reciclar essa prata. Gente, tem mais 3 perguntas no fórum, sem contar a pergunta da Rosana. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final das perguntas. A gente tem 12 minutos. Então, tem uma pergunta da Mariana Antunes. Ela diz, se não existe isso de plástico biodegradável, o que vendem para a gente com esse rótulo é o quê? É um plástico de uma cadeia muito complexa, que você divide no meio em cadeias de plástico menos complexas. É isso. Mas continua sendo polímero. Então, você tem um polímero super complexo, gigante, e aí ele se divide em 3, 4 polímeros mais básicos. Mas uma coisa que é biodegradável, ela tem que voltar a ser carbono, oxigênio, hidrogênio, né? Nitrogênio, fósforo, seja lá o que ela tem. Não um polímero. Aí tem uma pergunta do Dênio Pimenta. Professora Emília, as indústrias brasileiras têm adotado o modelo P mais L, produção mais limpa, como maneira ecoeficiente de economia de energia na cadeia de produção e reduzido o seu lixo como matéria-prima? De maneira ampla, como você avalia este cenário das indústrias? Olha, as indústrias brasileiras têm caminhado, né? Porque, afinal de contas, ela está num cenário globalizado. Então, ela também não consegue fingir que não está acontecendo nada. Se você tem alguns setores brasileiros que têm feito a diferença. Quem tem adotar o P mais L é uma coisa muito positiva na indústria. Mas nem todas têm feito muita coisa. Como eu comentei quando eu estava falando, por exemplo, você tem indústria de celulose no Brasil que coloca propaganda gigantesca que tem ISO 14000. Quando você vai ver, eles fizeram a ISO 14000 no escritório, não na produção de papel. Então, tem isso, né? E não se esqueça que essas certificações todas que existem são certificações
que, como é que fala? É você que escolhe fazer a certificação, esqueci o nome adequado, gente, nossa, estou ficando com Alzheimer. E aí, Voluntária. É voluntária, voluntária. exato, Rosana, ela é uma certificação voluntária, e você decide também qual é a velocidade com que você vai se certificar ou melhorar. Você decide, enquanto indústria, né, quais são os lugares da indústria que você vai certificar, em qual período isso vai acontecer, se isso é contínuo ou não. Então, certificação, assim, neoliberalismo, gente, se colocou também nessa questão, né? É voluntário e eu decido. Eu sou o mercado, eu sei o que eu posso fazer de melhor naquele momento. Então, muito do que a gente lê de selos, de certificação, não é bem assim, né? Assim, eu estou aqui em estado de choque quando eu descobri que aquele selo de certificação de pesca sustentável é uma falácia. Porque eu juro que eu achei que aquela ONG era correta. Porque eu fui no site, olhei, vi, falei, nossa, a gente podia tanto ter isso no Brasil, né? E aí você assiste o Seaspiracy e descobre que os caras estão embolsando dinheiro para dar um selo, mas não estão fazendo nada diferente de uma ISO qualquer. Bom, a última pergunta do fórum é do Enzo, novamente. Para fazer a reciclagem dos resíduos, é necessário prepará-los novamente como matéria-prima. Existe algum trabalho na literatura que analise a viabilidade econômica entre a produção e a reutilização, desprezando o fator logístico e contando apenas com os custos de recuperação? Olha, eu acho que a gente está começando a fazer pesquisa nesse sentido mundo afora, tá? Não é uma coisa que, assim, essa é uma área que tá começando a ganhar corpo, né, para você começar a pesquisar o que significa isso, porque não adianta, primeiro que não adianta ter um modelo universal, porque é uma coisa muito regional, né? Custo logístico é uma coisa muito regional, a possibilidade da reutilização, a dimensão da reutilização, porque a gente também tem que entender que volume industrial não é um volume muito fácil, né? Volume de uma comunidade é uma coisa, é uma dimensão, volume de uma indústria é outra. Então, a gente também tem um impasse, que a gente ainda não sabe direito como é que resolve isso. Tá? Olha, por exemplo, o pessoal sempre fala, vamos fazer artesanato com as coisas. Né? Eu ia trazer para cá, eu acabei esquecendo, está no armário ali. Me deram de Portugal uma vez um tubo de pasta de dente, que é uma bolsinha para você guardar lápis, caneta. E a pessoa me deu assim, olha só, Portugal é super inteligente, porque resolveram o problema da pasta de dente. Então, você pode continuar usando pasta de dente à vontade, porque agora você vai fazer bolsinha. Tá? Eu consumo, agora que eu estou em casa e estou escovando os dentes 3 vezes por dia, pelo menos, com o mesmo tubo de pasta, eu descobri que eu consumo uma pasta de 90 gramas aí em torno de, sei lá, 70 dias. Aquela bolsinha eu uso há pelo menos 6 anos. Faz as contas. A quantidade de tubo de pasta que vai ficar empilhado de bolsinha que não vai ter uso. Então, pensar reuso também tem que tomar um certo cuidado. Quando eu pego, por exemplo, pneu e vou fazer de pneu cadeira, móvel, eu tenho que começar a discutir como é que eu corto o pneu. Aquela poltrona vai caber quantos quilos? Quanto que ela resiste? Os mesmos princípios que eu tenho que ter para desenhar uma cadeira de plástico, uma cadeira de madeira, os mesmos princípios de segurança de produção eu tenho que ter quando eu estou fazendo coisas com reuso. Então, essa também é uma indústria muito incipiente. E quando a gente traz que o reuso é importante, isso implica, inclusive, que para poder fazer reuso eu tenho que ter um consumo menor. Né? Na reciclagem, eu lavo as mãos. Eu não preciso me preocupar, eu posso ser consumista e depois eu mando tudo para reciclagem, porque são 2 processos industriais. Não estou discutindo se a produção é excessiva, se é necessária, inclusive. Tá? Bom, as perguntas do fórum acabaram. Rosana, você quer comentar alguma coisa?
tenho a impressão que, dado o adiantado da hora, eu gostaria muito de agradecer a professora Emília por trazer essa discussão numa perspectiva, inclusive, histórica e com uma ilustração geográfica, e dá a impressão, Emília, assim, que, digamos, a gente, dentro dessa temática, a gente está diante de um limite para a nossa civilização, que é claramente o limite termodinâmico. Então, a gente está crescendo dentro de um sistema que é fechado, dentro de um sistema que é limitado, e do ponto de vista material, a solução final, como você bem colocou ali, é a incineração. Então, o que nós vamos fazer quando não tiver mais nada possível, né? Ela mostra que é impossível fechar essa equação se a gente não pensar numa economia circular e numa redução, que está lá na base da lógica toda, né, de reduzir. Tem que reduzir esses resíduos, porque depois, se você quiser reciclá-los, né, como no caso aí da bolsinha do tubo da pasta de dente, você vai ver, não tem como fechar essa equação, porque a escala de produção não permite que você faça uma coisa que faça sentido do ponto de vista da entropia. A gente está gerando muito lixo materialmente e está gerando muito calor. Então, é muito interessante a discussão que você trouxe, acho que deixa a gente com um monte de pergunta, eu, pelo menos, saio com muito mais perguntas aqui do que eu entrei, não vou colocar as perguntas aqui, enfim, né, em 3 minutos, mas queria agradecer muito, muito rica a apresentação mesmo, obrigada. Você pôs no fórum, porque eu não vi as suas perguntas. Tem uma que está no fórum, depois eu posso te mandar. A outra eu acabei falando que eu ia para ela fazer ao vivo e não deu tempo. Eu só vou consertar rapidinho, que eu não vi uma pergunta aqui do Victor Mal, que fez uma pergunta no chat. É que como eu não consigo abrir o chat e o fórum simultaneamente, eu acabo perdendo algumas perguntas. Ele perguntou assim: o biorregionalismo, o neoruralismo e as ações em escala local, o municipalismo, como apresentado no exemplo do País Basco no sistema industrial integrado, podem ser os possíveis caminhos do antropoceno? Se sim, como pensar numa desorganização em massa de um país como o Brasil, que tem 85% da sua população vivendo em regiões metropolitanas? Então, essa é a última pergunta de hoje. Bom, de trás para frente, o mundo inteiro está cheio de regiões metropolitanas, né? Não é só uma questão do Brasil. Eu acho que talvez uma das coisas que... Até a gente conversou um pouco com o Paulo Artacho sobre isso na semana passada, né? Não tem um excesso de pessoas, tem um excesso de concentração de pessoas em alguns locais do planeta, né? E aí, uma sociedade sustentável, talvez tenha que ser redistribuída de outra forma. A gente vai conseguir fazer isso rapidamente. Tem algumas coisas que nos faz ir para a cidade, como nos disse o Saldiva, né? Cidade tem muito atrativo porque tem muita gente lá. Se começar a espalhar, será que aqueles atrativos todos na cidade vão continuar a existir? A gente tem muita interrogação, gente. Eu acho que não dá para a gente de cara falar, olha, esse modelo não dá, toma aqui que esse modelo vai dar certo. Acho que a gente tem que pensar em muita coisa. Tem algumas coisas que é importante a gente olhar as comunidades tradicionais. Assim, você vê, quem mora num deserto, que você precisa de uma capacidade de suporte, de regeneração do território maior, é nômade, né? As populações fazem rodízio de terras, não é à toa. Então, não sei se a gente consegue virar um mundo urbano, porque não é possível a cidade achar essa coisa do Fab City, que agora virou moda, né? Todo mundo está dizendo, não, a gente vai criar a Fab City e as cidades, elas vão dar conta, porque são cidades fábricas, elas vão dar conta de tudo. Eu falei, possível. É preciso produzir, a não ser que a gente comece a fazer Soylent Green, né? Como aquele filme lá da década de 70. Cada pessoa que morrer, você põe o cadáver numa fábrica e transforma numa pílula de proteína e todo mundo começa a comer o cadáver do amigo, né? Se alimenta do cadáver do amigo sem ser canibal, né? Porque senão não tem jeito. Esse negócio que as pessoas começam a dizer, olha, a cidade legal é a cidade que tem horta. Horta
não tem a pirâmide alimentar inteira. Eu nunca vou conseguir produzir na cidade a pirâmide alimentar que todo mundo precisa, que as pessoas precisam. É impossível. Começa por aí. 2, dizer que o legal é ter ciclovia e não ter mais outro tipo de veículo também não faz sentido. Porque assim, nem todo mundo vai poder andar de bicicleta. Tem pessoas que envelhecem, têm problemas de bico de papagaio no joelho. Não vai poder andar de bicicleta. E aí? Então, a gente não tem solução. E aquilo que o Paul Palmer fala, eu fiz questão de trazer, aquilo mesmo, não dá para pensar pelo pedaço. Eu penso o todo. E para pensar o todo, tem que ter múltiplas cabeças. Temos que ser, né, meio medeias, entendeu? Sentar todo mundo junto e pensar junto. E vai ter coisa que a gente vai ter embate, vai ter coisa que alguém vai trazer que você vai falar, putz, é ridículo. Né? De cara você se assusta, aí você vai para casa e volta e fala, olha, depois de regurgitar um pouco, eu achei que o que você falou não é tão maluco assim. Mas não sei o que fazer. Então, a gente está num momento, por conta dessa crise, inclusive, um momento que a gente precisa mais ser humano. Aquilo que a gente tem de mais incrível que é poder ser criativo. Que é uma coisa assim que me incomoda com os meus alunos vêm me pedindo modelo. Eu falei, a gente não tem modelo. Traga o seu. Se a universidade te deu tanta informação para te formar profissional, não me peça um modelo. Arrisca. Arrisca pensar alguma coisa. Arrisca sair da caixa. Vamos ver o que acontece. Então, eu não sei dizer se é essa situação. A gente não vai ter mais metrópoles. Eu não sei se a gente vai reorganizar as metrópoles de outro jeito. Se a gente vai pensar redes de cidades de outra forma. Eu não tenho resposta. Tá? Mas eu estou muito disposta a sentar com todo mundo que tiver interesse e começar a fazer propostas. Né? E ver o que é que a gente tem aí de alternativa. O que a gente já teve de experiência no passado. Acho que não dá para a gente não ver o que aconteceu no passado para pensar o futuro. Mas isso não quer dizer que eu vou repetir o passado. Acho que deu, né? Muito bom, Emília. Acho que... Gente, acho que então terminamos por aqui. Obrigada. Obrigado, Emília. Pela excelente aula. Um grande abraço. Gente, obrigada. Emília. Bom final de semana. Muito bom, Emília. Obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. Até mais. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Você também.